E aí, vocês estão bem? Miguel falou, né? A gente veio de Uberlândia, lá da Shalom Comunidade Cristã. Alguém já foi lá? Poucas pessoas visitaram nossa casa. Um abraço, tio Humberto e tia Robin, que são os nossos pastores, né? Pastor do Miguel. É um privilégio estar aqui com vocês, estou muito feliz. Tem um aviso. Você pode pegar a camiseta? A gente tem um ministério lá e nós fazemos alguns eventos nas casas. O Senhor nos batizou com entendimento sobre igreja primitiva. Então a gente tem essas casas, a gente tem essas camisetas, um dos nossos materiais, e a gente traz quando a gente vem ministrar. O Vitão vai estar lá no fundo com as camisetas, você pode procurar, tem a pretinha também, tem vários tamanhos. É uma das formas da gente se sustentar como ministério, mas eu não quero perder muito tempo com isso, porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa hoje no nosso meio, amém? Direito, né? Fazer que nem o Messi aqui. Show. Você pode procurar ela depois, as camisetas são super bonitas, tá tudo lá com o Vitão, depois você dá uma olhada, se você puder abençoar, vai estar lá as camisetas, amém? Miguel já me apresentou e a gente não vai perder muito tempo falando de mim hoje, porque a gente vai falar de Jesus, amém? 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 Antes da gente começar a palavra, quando eu entrei aqui, eu vi muitas crianças ali no fundo, e quando o pastor chamou as crianças, acho que foi uma confirmação também, tem alguns adolescentes, e eu estava conversando com o Vitão, na verdade o Vitão está aqui comigo, que é de Uberlândia também, Paulo e o Rica, que são daqui de São Paulo, nossos amigos, estão junto conosco nessa caminhada maluca de pregar o Evangelho, de anunciar o Cristo vivo. Mas eu quero voltar para esse entendimento. Eu estava conversando com o Vitão e eu vendo essas crianças, a gente falou, cara, é uma quarta-feira à noite, está frio, lá em Uberlândia não faz esse frio, né? Muito difícil, lá é muito seco, muito quente, e a gente falou, cara, quarta à noite, essa galera tem que trabalhar amanhã. Quem vai trabalhar amanhã? E essas crianças têm aula. Tem uma criança de colo aqui. Vocês entendem o quão isso é precioso? Tem outra criança de colo ali. E o Senhor começou a falar comigo, Miguel, e essa é uma palavra para a igreja, essa igreja é uma igreja que gera, é uma igreja que tem preparado uma geração, e vocês vão criar essas crianças debaixo de um ambiente de glória. Vocês não vão só ensinar elas, mas vocês vão viver junto com elas o Evangelho. Vinde a mim os pequeninos, não desprezem os pequeninos, não sejam pedra de tropeço para os pequeninos. As crianças não são a próxima geração, elas são a geração. E vocês vão gerar não só filhos naturais, como filhos espirituais. É isso que o Senhor me falou. Que essa aí é uma igreja que vai preparar, uma igreja que vai gerar. Talvez daqui a um tempo vocês não tenham mais espaço, talvez algumas paredes vão ter que quebrar, ou vocês vão ter que mudar de lugar, porque o Senhor está gerando, e existe uma unção especial sobre as mulheres dessa casa. Eu queria que você se levantasse, e eu quero entregar uma palavra para você, mulher, que recebe isso. Pai, em nome de Jesus, com toda a autoridade que o Senhor nos deu por meio da cruz do Calvário, Senhor, nós liberamos tanto úteros espirituais como úteros naturais, agora em nome de Jesus. Essas mulheres de oração de preço, elas vão gerar vidas preciosas, elas vão gerar 5 ministérios, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos e pastores. Essa é uma igreja de exportação, Senhor, é uma igreja que gera e que exporta.
Nós declaramos fertilidade sobre a vida. Se existe alguém aqui que foi desacreditado pela medicina, Pai, nós repreendemos essas palavras e nós liberamos cura, Senhor. Cura sobre úteros, Senhor. Nós declaramos casamentos construídos. Existem algumas pessoas aqui, talvez seus filhos ou pessoas próximas a você estão desviados. Isso te dói muito. Continue orando, continue gerando. O Senhor é o Senhor da obra. Ele faz. Ele faz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desde já comece, Senhor, a mover o coração dessas mulheres, Senhor, que elas sustentem essa igreja em oração e intercessão, que elas paguem o preço, Senhor, que as lágrimas rolem as madrugadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de todas as mulheres aqui, em nome de Jesus. Amém. Sabe, gente, enquanto a gente estava ministrando a adoração, e a adoração ela é corporativa, a responsabilidade da adoração é da igreja, a responsabilidade do culto a Deus é da igreja. Então não adianta você vir aqui e falar que o Miguel deu uma palavra ruim, que o culto foi ruim, que o louvor estava ruim, porque a culpa também é sua, porque a responsabilidade é nossa. Vocês já ouviram uma música que na verdade ela é uma tradução do David Quillen, quando ele cantava: estou voltando à essência da adoração. Essa música é uma música traduzida e ela foi gerada num lugar muito legal. Essa música ela surgiu numa igreja chamada Vineyard, em que as pessoas elas não adoravam verdadeiramente mais ao Senhor. E sabe o que o pastor fez? Ele recolheu todos os instrumentos do púlpito. Eu posso pregar aqui de baixo? O pastor recolheu todos os instrumentos do púlpito. Vai dar microfonia, né? Então o pastor recolhe todos os instrumentos do púlpito. Ele fala: a partir de agora a nossa adoração vai ser corporativa. A gente não vai depender mais dos ministros de louvor. Eu ajudo a liderar a adoração na minha igreja. E muitas vezes as pessoas ficam olhando para nós, esperando algo de nós. E o que a gente tem que ter, mas as pessoas precisam do entendimento de que o culto, a adoração, a palavra, já viu tanto que a gente motiva o nosso coração para a hora do louvor, e a gente fica assim e canta e ajuda, aí na hora da palavra a gente dá uma desconcentrada, parece, vai no banheiro, vai beber água. Parece que deixou o culto de ser corporativo, porque eu não canto mais. Mas você faz parte do culto enquanto eu prego, porque o seu espírito tem que estar vibrando na mesma intensidade. Enquanto eu prego, você pode estar aí, ó. Enquanto eu prego, você pode estar adorando a Deus, escutando e aprendendo, e depois me ensinando, e a gente vai somando um com o outro e criando um culto racional, que é o que o Paulo fala. E não é um racional do padrão, porque a gente precisa quebrar, porque os nossos padrões culturais, familiares, sociais, eles precisam ser destruídos pelo padrão da Bíblia, pelo padrão de Cristo. Qual é o padrão de Jesus para essa geração? A Bíblia fala de um culto racional. Mas e quando Jesus vem, levanta a gente, joga as cadeiras? Isso não me parece racional. Mas é racional no padrão de Jesus. O que é o padrão de Jesus de racionalidade? Então, quando nós... Eu tenho mania, viu? Se eu começar a te contar uma história e não terminar, você fala assim: você não terminou a história. A gente vai voltar para a igreja Vineyard. Então, o pastor tira todos os instrumentos. Ele fala: a partir de agora a gente precisa estabelecer uma adoração corporativa. E as pessoas começam a chegar mais cedo do culto. E elas começam a levantar as mãos. E elas começam a agradecer a Deus. E elas começam a falar: Jesus, eu estou voltando para a essência da adoração. Então a igreja começa a cantar essa canção. Por isso que ela é tão forte. Porque foi criado num lugar de comunidade. E a vontade de Jesus sempre foi estar em comunidade. Eu não sei se vocês têm escola de liderança aqui. Tem. Quando a gente começa, o material que o Ari escreveu para nós. Alguém conhece o pastor Ari?
o material que o Ari escreveu para nós, e ele sempre fala: a vontade de Deus é criar uma grande família e habitar nele, estar com ela. O objetivo de Deus sempre foi fazer tabernáculo no meio do povo, tanto é que no Novo Testamento fala que Cristo ele fez o quê? Tabernaculou entre nós, Ele esteve conosco, o Deus, e Ele é Deus, Ele andou e Ele nos encostou, Ele encostou a humanidade, Ele serviu a humanidade, Ele falou com as pessoas, Ele esteve no meio do povo, Ele juntou 12 homens, e Ele esteve com 12 homens, e Ele ensinou 12 homens, e eles formaram uma família. O objetivo de Deus sempre foi estar com a gente, meu amigo, sempre foi ser um Deus real, e eu quero falar sobre isso hoje, sabe? Enquanto a gente cantava Porque Ele Vive, isso vinha no meu coração como se fossem várias ondas assim. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, porque Ele vive. Pode ser no mesmo tom que estava. Ele vive. Sabe, a gente critica tanto às vezes pessoas porque eles criaram imagens de barro, imagens de madeira, mas o nosso Jesus muitas vezes se torna um patuá, se torna uma imagem de madeira. Ele não é um Deus real. Nós falamos de alguém que nós não conhecemos, nós falamos e pregamos de alguém que não é real no nosso dia a dia, alguém que nós não tocamos, nós não vivemos, nós não choramos, nós não conversamos. A gente vive um monólogo com Deus, em que a gente fala, a gente não tem tempo para escutar. Esses dias eu preguei na igreja e falei sobre a disciplina espiritual escondida, que muitos esqueceram, a contemplação. Você já parou e olhou para Ele e tentou ver Ele? A religião amassou o nosso senso criativo, a nossa sensibilidade espiritual, a nossa forma de pensar, de enxergar, de raciocinar, de ser livre, de imaginar Deus, de tentar ver Ele, de tentar contemplar Ele. A Bíblia fala que a gente se torna o que a gente contempla. E quando eu contemplo o Rei da Glória, quando eu estou com o Rei da Glória, portas e portais se abrem para que entre o Rei da Glória. Só que a gente não está muito afim de abrir o portal, a gente não está muito afim de abrir a porta, porque quando Ele entra com a glória, e a Bíblia fala que nós fomos transformados de glória em glória, de glória em glória, até a gente chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então a caminhada, ela é uma progressão, olhando para Jesus, contemplando Cristo, vivenciando Cristo, amando Cristo. Qual que foi a última vez que você tirou 15 segundos para olhar para Jesus? Na sua rotina totalmente maluca, São Paulo é mais maluco ainda, né? As pessoas falam, não, é pertinho, 40 minutos. Não é perto. Qual que foi a última vez que você olhou para Ele, meu amigo? As pessoas estão morrendo dentro das igrejas sem nunca antes ter conhecido e contemplado Jesus. Ele era um pedaço de madeira. Vocês entendem isso? Vocês lembram daquela passagem que Jesus fala assim, as pessoas vão chegar em Jesus e elas vão falar assim: Cristo, nós pregamos o Evangelho, nós expulsamos demônio, nós curamos os enfermos. E Jesus vai falar o quê? Entra para o gozo do seu Senhor? Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Você não tem parte comigo. E de verdade, a gente está pregando o Evangelho, expulsando o demônio, curando o enfermo. E aí, é uma pergunta. Eu espero que essa igreja esteja fazendo isso. Porque imagina uma igreja que não faz nem essas três coisas. Eles estão conhecendo Jesus mesmo, o Cristo que eles pregam, a religião que eles afirmam ter, essa religião é real.
Porque a Bíblia fala em Tiago que a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas. A vida com Cristo é muito mais que uma religião, é muito mais que você vir na igreja. João 17 fala o quê? Vida eterna é essa, conhecer a Deus. A vontade de Jesus era estar conosco, a vontade do Pai era estar conosco, para que a gente conhecesse Ele. A Bíblia fala que um dia nós vamos conhecer a Deus, como também nós somos conhecidos por Ele. Não, peraí, eu vou repetir. Um dia, nós, e eu espero que você esteja comigo nessa, nós vamos conhecer o Deus, ato puro, que é. Ele sempre foi. Ele não precisa da sabedoria humana para ser explicado, Ele é. E nós vamos conhecer Ele como Ele também nos conhece. A Bíblia fala que Ele esquadrinha todos os nossos corações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos projetos, toda a nossa podridão, tudo que nós pensamos de sujo e errado, e Ele ainda nos ama. E um dia nós vamos ter a mesma mentalidade que Ele tem, nós vamos ser um plenamente com Cristo. Esse sempre foi a vontade de Deus, da gente estar junto, a ponto de nós sermos um com Ele. E nesse mesmo versículo ali atrás fala que hoje nós contemplamos como um espelho, como um reflexo obscuro, mas um dia nós vamos olhar face a face. Face a face. A palavra ali do original está falando de presença. A palavra do original fala quando você está diante de alguém. Sabe quando você fala assim, estou na presença do pastor Miguel? É isso que está falando. Estou diante da face dele. Nós precisamos urgentemente voltar a tratar o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Redentor como alguém real. Sabe, muita gente critica Tomé. E na igreja católica eles chamam até do santo o santo incrédulo, alguma coisa assim, porque ele quis tocar. Ele quis tocar a ferida. Lembra? Tem uma pintura bem bonita, não lembro, é do Caravaggio, Paulo? Que é Tomé tocando a ferida de Jesus, assim. Ele queria tocar, ele queria saber se era real. Ele falou, Jesus ressuscitou mesmo, é Ele. Eu vou tocar Jesus, eu vou encostar nele. Eu preciso saber se é o meu Jesus. Não se limite à religião que fala que você não pode ter, que você não pode encostar, que você tem que estar muito legalzinho para viver com Jesus, porque isso é uma mentira. Nós nascemos dos nossos pecados e delitos, mas não existe mais condenação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Só que agora eu quero te fazer uma pergunta. O que é estar em Jesus? O versículo não fala que não existe mais condenação para aqueles que ouviram falar de Jesus. Ou não existe mais condenação para aqueles que vão na igreja. Mas não existe mais condenação para aqueles que estão. Eu quero te contar um testemunho. Um dia Jesus mandou eu fazer uma escola de adoração. Eu fui sozinho, eu não conhecia ninguém. Jesus falou, eu obedeci. Eu tive uma das experiências mais loucas da minha vida. Eu fechei os meus olhos e eu tive uma visão. Nessa visão eu estava preso num... Sabe tipo FBI, CSI, investigação criminal? Aquelas cadeias dos Estados Unidos que tem aquelas interrogações nas séries, nos filmes, assim. E era um lugar desse. E eu estava sentado de frente de uma mesa de prata, de alumínio, assim, sei lá, era um metal. E tinha um vidro que você não consegue ver quem está lá, né? Geralmente os policiais ficam lá atrás e tal. E eu estava nesse lugar sozinho, a visão era fria, o lugar era frio, puxando para o azul, assim, era algo azulado, era muito frio. E eu estava nesse lugar, e eu nem estava entendendo o que estava acontecendo nessa visão. E tinha uma porta e essa janela que não dava para ver no fundo. De repente a porta abre, e entra um cara alto,
moreno, com a barba cerrada, o cabelo meio enrolado. E ele começa a dar a volta, ele dá a volta na minha cadeira assim, e ele me dá um beijo no rosto. Quando ele me deu um beijo no rosto, eu reconheci que era Jesus. E de repente as paredes do lugar, elas começaram a quebrar. Elas começaram a quebrar muito violentamente, começaram a nascer várias árvores. Várias árvores, várias árvores. E de repente toda aquela estrutura, ela já tinha vindo para o chão. E eu não estava mais naquele lugar. Eu estava num bosque lindo, e tinha muita árvore. E de repente eu olhei para a mesa, e a mesa era um banquete muito grande. Estava cheio de comida, cheio de comida. E quando eu olhei, Jesus estava na outra ponta da mesa. E eu olhava para ele assim, não é possível que é Jesus, não é possível, não é possível, não é possível. E aí a mesa recolhia. Ela recolhia e virava uma mesa simples de madeira. E ela tinha somente um cálice. De todo aquele banquete tinha sobrado só um cálice. E esse cálice estava cheio. Então Jesus, ele fazia assim, ó, com os braços para mim, com os dois braços. E eu começava a segurar. Estica o seu braço assim, ó, para mim. Isso. Então eu começava a segurar no antebraço dele e pegar. E eu puxava e saía como se fosse o pão da ceia. Então eu começava a comer da carne de Jesus. E aí, tá ótimo, querido. E aí então, eu começava a beber do cálice que estava em cima da mesa. E eu começava a ceiar. Beleza, acabou. Foi isso. E aí eu em êxtase, assim, tipo, o que aconteceu? Então Jesus me falou, quando eu entro no jogo, quando eu entro na história, quando eu beijo alguém, eu transporto essa pessoa de um lugar de condenação. Eu estava num lugar de condenação. As pessoas estavam olhando para mim, eu estava esperando alguém sentar para me julgar, para me fazer pergunta, para saber quem que eu era. Sabe? Era igual naqueles filmes mesmo, eu estava esperando um policial para me bater, para fazer alguma coisa, tirar alguma informação de mim. E de repente quem entrou foi ele. E ele não veio com condenação. E ele não veio me agredir. Ele veio ceiar comigo. E ele falou, quando eu entro nesse lugar, eu quebro esse lugar de condenação e eu ceio com você, eu te transporto de novo para o jardim. Eu te coloco de novo no lugar onde vocês, como humanidade, nunca deveriam ter saído, que é no lugar da minha presença, que é no lugar da face, no lugar do pessoal. Então não existe mais condenação para aqueles que... Isso é estar com Jesus. É conviver, é ceiar, é ouvir, é compartilhar. Quando ele fala, vocês não têm parte comigo, vai embora. É aqueles que nunca se preocuparam com Jesus. O Vitão já deve ter ouvido isso várias vezes, porque eu sempre falo, qual que foi a última vez que você fez um almoço e colocou o talher dele, que colocou o prato dele, que arrumou as coisas dele, falou, Jesus, agora sou eu e você. Agora sou eu e você, eu quero te servir. Eu quero saber qual é o peso do seu coração. Qual foi a última vez que você acordou pela manhã e falou assim, Jesus, você está bem? Talvez você nunca tenha feito isso. Quem são esses homens e mulheres que se preocuparam com o noivo? Quem são esses homens e mulheres que eles estão dispostos a abandonar a vida deles, o dinheiro que ele ganhou, a fortuna que ele construiu, ou qualquer outra coisa? Porque sabe o que é mais bonito? É quando alguém abandona o que é lícito, porque dói. Não é pecado. Você construiu? Amém, parabéns. Cadê essa galera? Onde estão aqueles que discernem todas as coisas e não são discernidos por ninguém? Quem ousou conhecer os pensamentos de Deus?
Vamos ler esse versículo? Está em 1 Coríntios 2. A gente vai ler o capítulo todo, porque acho que dá para dar um panorama geral. Onde estão os homens? Sabe por que o evangelho era tão poderoso naquela época? Sabe por que era tão... A gente lê Atos e fica assim, mano, isso aí era uma demonstração de poder, de ousadia. Os caras apanhavam e saíam sorrindo. Eles viveram com ele mesmo. A Bíblia fala aqueles que ouviram, viram e que apalparam, tocaram o Cristo. A gente vive como se Jesus fosse um fantasma. Ou como se Deus fosse aquele estereótipo de velho barbado que vai jogar um raio na minha cabeça quando eu pecar. Isso é um folclore. O Cristo real, o Cristo que ainda faz milagre, o Cristo que ainda cura, o Cristo que ainda levanta os mortos da ressurreição, o Espírito de Deus. A gente também esquece disso, eu quero refrescar a sua memória. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito que habitou nos antigos profetas, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Se você não aceitou, e se você ainda não tem esse entendimento, a Bíblia fala que ele é dínamos, ele é explosão. A palavra do original ali no grego, ela fala que existe uma explosão, o poder de Deus ele é explosivo. Era muito real para eles. Eles tinham ouvido o Mestre, eles tinham caminhado com ele, eles tinham sido ensinados por Jesus. A gente fala muito disso nas nossas noites de igreja primitiva nas casas. Eles partilhavam o pão, não escutavam o Pedro. Eles escutavam Deus. Eles queriam fazer tudo o que Jesus tinha feito. Por isso que para eles, vocês sabem que para mim, qual é a maior honra que eu posso ter dentro do Evangelho? Ser um mártir. A maior honra para eles era morrer. A última coisa que Jesus tinha feito era isso, ele tinha morrido por eles. Eles falaram, não, Jesus morreu por uma causa, Jesus morreu pelo Evangelho, não tem problema, eu morro também. E me coloca de cabeça para baixo porque eu não quero morrer igual ele, eu não tenho esse direito. A igreja primitiva foi construída debaixo de um conhecimento. A Bíblia fala que ele ocultou isso dos sábios e revelou aos seus pequeninos. A Bíblia fala que ele escondeu, e é função nossa encontrar. A gente não faz parte de um gueto. A gente não faz parte de um grupinho legal. Eu sempre falo isso para os meninos. Às vezes a gente é jovial, descolado, né? E a gente anda com uma galera jovial, a gente acha que a gente... Nossa, olha a minha galera, olha a galera da igreja. A gente tem uma célula, são 3 células, na verdade, lá na igreja, que é a galera que pinta, a galera que anda de skate, a galera descolada e tal. E eu falo para eles, vocês não fazem parte de um gueto. Vocês não vêm aqui para ser um grupinho legal, descolado. Vocês fazem parte da igreja de Jesus. Existem pessoas que são diferentes de vocês, pensam diferente de vocês, e a gente tem que saber lidar com isso. Porque a gente acaba acostumando. Quantos anos, às vezes tem gente aqui de 40, 30 anos que está na igreja. A gente acostuma. A gente acostuma. A gente acostuma com a rotina de vir. A gente acostuma com a rotina de trabalhar para Deus. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e ele é missionário no sertão. A gente estava falando sobre o acostumar com fazer. Falou, cara, aqui tem tanta coisa para fazer, a gente trabalha tanto, que às vezes a gente esquece de Jesus. A gente faz, prega, evangeliza, bota cadeira, tira cadeira, faz, não sei o que, arruma, faz trabalho com criança. Isso não é o mais importante.
Isso é primordial para a pregação e expansão do Evangelho. Mas o mais importante, o que a Bíblia chama de vida eterna, é estar com Ele, conviver com Ele, amar Ele. Nós fomos criados para a face dEle, nós fomos criados para estar com Ele, nós fomos criados para não se acostumar com as coisas desse mundo, mas estarmos sedentos pela presença que invade o nosso quarto, a presença que invade o nosso ser, quando os nossos ossos são estalados, quando aquele arrepio, aquele calafrio, ou quando só o entendimento que parte dele mesmo, quando não tem mais arrepio, quando não tem mais calafrio, quando está a dificuldade apertando, a gente lembra, não, ele é real. Às vezes ele tem que dar uma piscadinha para a gente, né? Fala assim, ó, tô aqui. Ó, tô aqui. Olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu estou aqui. Sabe por que Jesus quer que a gente adore Ele? Ele não precisa da nossa adoração. Na antiguidade, nas mitologias gregas, nas mitologias nórdicas, os deuses precisavam de adoração porque eles se fortaleciam com aquilo. Quando o povo parava de adorar eles, os deuses ficavam fracos. Nosso Deus não é assim. E Ele não precisa da nossa adoração, mas Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Calma, por quê? Se Ele não precisa, Ele sabe, porque se a gente não adorar Ele, a gente vai adorar outra coisa. Se a gente não buscar Ele, a gente vai buscar outra coisa. Se a gente não fizer por Ele, a gente vai fazer por outras coisas. João Calvino, um dos pais da Reforma, fala que o coração humano, ele é um coração que fabrica ídolos, ele é uma fábrica de ídolos. A gente adora coisas o tempo todo, a gente adora a gente o tempo todo, a gente adora outras coisas. Deus, muitas vezes, não é primícia na nossa vida. Só que Ele não é primícia na nossa vida porque Ele não é real para nós. Entende o que eu estou querendo falar? A gente já viu muita coisa acontecer. A gente já viu coxo que não conseguia andar andando. A gente já viu milagres. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente acostuma com essas coisas. A gente acostuma com o milagre financeiro, a gente acostuma com a provisão. Mas existe um Deus que é real. E Ele vai cuidar de você. Se Ele for primícia, meu amigo, Ele vai cuidar de você. Lembra lá em Mateus que fala, a gente precisa entender, porque tem muita gente que usa esse versículo de forma errada. A Bíblia fala que Ele cuida dos pássaros, os pássaros eles comem, e os pássaros eles têm onde morar. Depois Ele fala dos lírios, que os lírios têm roupas. E aí no próximo versículo ele fala que é para a gente buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando dali, ele está falando de carro do ano. Ele não está falando de alguma coisa que você precisa. Ele está falando de roupa, comida e moradia. Só. Tem muita gente que usa isso, né, para os dízimos e ofertas. Fala, busca o reino de Deus, que Deus faz as nossas vontades, a Bíblia fala disso, mas ele não está falando, ali está falando das pessoas que amam tanto o reino de Deus, que elas não estão nem aí para comida, elas não estão nem aí para bebida, elas não estão nem aí para roupa, elas não estão nem aí para moradia. Lembra Jesus falando, o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. A nossa vida, meu amigo, é muito curta aqui, para a gente gastar força e tempo com outras tantas coisas. Às vezes me dói. E uma vez, Miguel, eu estava maluco já, estava surtando. Eu falei, mano, a igreja não expulsa demônio, não prega, não cura enfermo. Jesus falou que esses caras... Mano, quem conhece de verdade Jesus? Eu fiquei com isso na cabeça. Quem teve um encontro real com Jesus mesmo? Quem foi salvo? Isso me deixou meio pinóia assim.
Mas a verdade é que não é todo mundo que vai queimar de amor por Jesus. Para mim é meio difícil de engolir, porque às vezes a gente quer olhar para as pessoas e ver todo mundo, mano, buscando conhecer a Jesus, mas não é todo mundo que vai queimar de amor por Jesus. É meio doído isso, mas é uma verdade. Só que hoje eu estou aqui com uma fagulha, sabe, para te perguntar, e aí? Você está afim? Que Jesus que você serve, Ele é real? Ele é mais real do que as coisas que a gente vê, toca e apalpa? Porque muitas vezes na minha vida, Ele não foi e não é real. A gente cai várias vezes na hipocrisia de nós mesmos, assim. Esse mundo não é muito fácil. E também não é muito fácil andar com Jesus. Tem muita coisa que a gente não vai entender. Tem muita coisa que você lê na Bíblia que você não entende. Mas a gente precisa começar a focar nas coisas que a gente entende, nas coisas que Deus quer falar com a gente. Eu acredito num tempo em que o Senhor vai voltar a restaurar a leitura da palavra no meio da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, o nosso manual de fé, o nosso manual de vida. As pessoas não querem, elas não estão dispostas, elas querem uma palavra do Miguel. É a síndrome de Moisés. Vai lá, Moisés, sobe o monte, vê o que Deus quer falar. Tem uma notícia para você, que às vezes você esqueceu, o véu está em pedaços, meu amigo, rasgado de cima a baixo. Precisa doer em nós, precisa ter saudade. A gente não consegue fazer o nosso devocional, a gente não consegue ler, orar, contemplar, jejuar. Quando foi que as pessoas pararam de jejuar? Quando foi que o jejum não é mais importante no meio da comunidade de fé? Que dia que o jejum perdeu força? A gente não tem vida de devocional, porque a gente não tem vida de devoção. Não existe devocional sem devoção. Devoção é apego, paixão sincera, fervorosa. E o devocional são práticas regulares privadas. As duas coisas são significados de dicionário. Como eu tenho práticas regulares privadas, incessantemente, apaixonado por alguma coisa, se verdadeiramente lá atrás eu não tenho esse apego sincero, você não vai conseguir ler mesmo a Bíblia, você não vai conseguir mesmo orar, você não vai conseguir mesmo jejuar, porque o Cristo não é real. Não existe devoção, não existe amor, não existe zelo pela presença. Eu vi várias vezes essas pessoas dando cabeçada: eu não consigo ler, eu vou ler, eu não entendo nada, eu vou orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo. Eu vou te contar uma chave, uma coisa que mudou a minha vida. Chama oração. Deus, o Senhor, sabia que até a vontade de adorar a Deus e amar a Deus vem dele, né? Deus, eu posso ter mais devoção por você? Deus, por favor, coloca mais amor e mais fervor no meu coração. Deus, me ajuda a ler mais a palavra. Me ajuda a amar mais os meus irmãos. Me ajuda a ter mais paciência.
Deus me ajuda a amar mais o Senhor. O primeiro mandamento, eu não consigo cumprir o segundo se eu não consigo cumprir o primeiro, porque um respinga no outro. Eu amo os meus irmãos porque eu amo a Deus. Eu amo o próximo porque eu amo a Deus. A oração sincera diante de Deus, de que Deus, eu necessito amar mais o Senhor, eu necessito aumentar a devoção que existe dentro do meu coração. Ela vai ruminar numa vida de amor, paixão, zelo pela presença de Deus. A gente vai para o texto. Isso Paulo falando, tá? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. E Paulo era um cara muito instruído. Paulo era cidadão romano, cidadão judeu, aprendeu nas melhores sinagogas, um cara extremamente ensinado e instruído na Torá. E ele fala: eu não fui com superioridade e nem discursos de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estive com vocês, exceto de Jesus Cristo, este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se fundamente em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, ruiós, filhos maduros, mas não de sabedoria dessa era, nem de sabedoria dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu essa sabedoria, pois se estivesse entendido, não teriam crucificado nosso Senhor. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que está onde? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por meio da sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Quando a pessoa falar para você assim, nossa, é espiritual demais, amém. Tudo é espiritual. Tudo é. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele elas são loucuras. Não é capaz de entendê-las, porque não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então Paulo, ele tira todo o enfoque da sabedoria humana, do conhecimento humano, do conhecimento das eras. Ele fala, ó, gente, eu não estou aqui para falar bonito e eu não estou aqui para dificultar as coisas. Existe alguém que é melhor que eu, existe alguém que é maior que eu, existe uma mensagem que ela é carregada de poder, que ela precisa ser vivida com poder. E essa mensagem ela não parte de princípios de sabedoria humana, mas ela parte do Espírito.
E aí ele fala: quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Somente o Espírito de Deus, que está em quem? Eu faço para mim funciona na minha cabeça, não sei se vai funcionar para você, espero que faça. Vocês lembram do Homem-Aranha? Ele tinha um inimigo, né? O Venom, que é o que tem aquela meleca preta, assim. E toda vez que cortavam essa meleca preta, ela caía, mas logo ela voltava para o corpo. Então era algo que toda vez que era separado, ela corria e voltava para a sua origem. Quando fala que somente o Espírito consegue sondar as coisas de Deus, é como se tivesse algo em mim que fizesse parte de Deus, e algo que existe em mim corre incessantemente, procura incessantemente, busca incessantemente Deus, porque o Espírito dele habita em mim. Então o conhecimento de Deus, o pensamento de Deus, tudo que existe nele é procurado, é caçado pelo Espírito que habita em mim. Então eu não me contento com a sabedoria humana, eu não me contento com as entrelinhas humanas, eu não me contento com a ideologia humana, com a filosofia humana. Eu estou muito mais afim de voltar para a origem de tudo, para aquele que sempre foi, e buscar Ele, e buscar esse conhecimento, e discernir esse conhecimento, e mergulhar nos pensamentos e no conhecimento de Deus. E a Bíblia fala que ninguém vai te entender, mas você vai conseguir entender todo mundo. Sabe quando você entra no lugar e você saca de cola a pessoa assim? Fala, nossa. E você sente, às vezes é até um discernimento de espírito assim. A gente vai para os dons e tal, que são os dons do Espírito Santo. A Bíblia está falando de uma galera que não é comum. A Bíblia está falando de um povo que resolveu amar muito a Jesus, que resolveu estar muito com Jesus, de participar das dores. A Bíblia fala: Senhor, eu quero participar das dores do sofrimento, mas também do poder da ressurreição, que é o poder do Espírito que existe dentro de nós. Então a gente esquece de mensurar a realidade das coisas que a gente está fazendo aqui na terra, a realidade do Cristo real. A mensagem da igreja primitiva sempre foi: Jesus morreu e ressuscitou. Não tinha muita coisa muito difícil e complexa. A gente tem algumas coisas que às vezes vão quebrar a nossa cabeça, mas falando de mensagem é: Jesus, Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou, primogênito dentre muitos dos mortos. Será que a gente vai reconhecer no caminho de Emaús? Será que o nosso coração vai esquentar quando a gente ouvir falar o nome dele? Será que os nossos olhos vão assim encher e as lágrimas rolarem quando a gente escutar o nome dele? Será que existe saudade? Será que verdadeiramente um dia a gente conheceu esse Jesus? Se o Senhor resolvesse ficar conosco hoje à noite, não seria muito melhor o Cristo nos instruir e Ele nos levar a algum lugar do que algum pastor ou alguma equipe de louvor? Nós ansiamos pelo conhecimento do próprio Deus, pelo entendimento das coisas que são, da unção que é, do real. Qual foi a última pessoa que você encostou e falou: antes curada em nome de Jesus? Não foi, bola pra frente, mas você cura. Qual foi a última pessoa que você está lá na rua e falou qualquer coisa de Jesus? Quem conheceu faz alguma coisa. Quem teve não pode
irmãos, ele ainda é real. Ele ainda é real. Ele não é um pedaço de madeira. Ele não é um step que você sempre pede, 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 pede. Ele precisa ser conhecido por nós. Onde estão os homens, as mulheres, as crianças, os meninos que tiveram uma experiência com Jesus? O tempo da gente parar de pregar o que a gente não viveu chegou. A gente precisa começar a anunciar a verdade. Ele, ressurreto dentre os mortos. Não existe religião nenhuma que Deus fez homem e ressuscitou. Começa a lembrar de onde Jesus te tirou. Começa a lembrar do que Ele fez na sua vida. Sabe por que o povo levantou um bezerro de ouro no deserto? Eles esqueceram da coluna de fogo, da coluna de vento, do maná caindo do céu. Quando a gente esquece, entulha as coisas que Deus fez na nossa vida, a nossa adoração, ela se corrompe. A gente quer procurar outra alternativa. Ele sempre foi. Imaginando Adão, 5h30, 6 horas. E ele falava assim: ele não vai mais descer. Não vai rolar mais. Eu lembro de um pastor que eu amei a minha vida toda, assim, um cara que sempre me motivou. Ele era um missionário americano, ele chamava Gregory McNutt, e ele falava assim: chegou o tempo da gente parar de procurar as mãos de Deus pelo que Ele pode nos dar, nos oferecer. Chegou o tempo de nós procurarmos os pés, os calçados do Evangelho, onde Jesus pode nos levar para que a mensagem seja anunciada. Tem alguém que nunca aceitou Jesus? Você está aqui pela primeira vez, você nunca aceitou, você nunca fez uma oração pedindo para o Espírito Santo habitar dentro de você e conhecer a Deus? Ou talvez, se você for muito corajoso, você vai falar assim: cara, eu já fui em várias igrejas, eu já fiz muita coisa, eu nasci na igreja, mas eu acho que eu nunca conheci Deus. Eu nunca tive tempo com Ele. Deus nunca foi real para mim. Ele sempre foi um step, alguém que eu achava que eu podia pedir algumas coisas quando as coisas apertavam. Tem alguém aqui? Amém. Vocês são muito crentes, né? Vocês estão quarta-feira à noite, num culto. Acho que é porque vocês estão querendo Jesus. Fala comigo.
Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O Senhor é real para nós hoje. O Senhor é real para nós hoje. Se faça real, mas eu bem sei, e que a minha vida você que está sentindo o seu coração queimando, Pai, eu oro hoje por um batismo, Senhor, um batismo de amor e saudade pelo Cristo que é real, pelo Cristo que ainda opera milagres, não pelo conhecimento humano, mas pelo poder de Deus, o Evangelho que nos encontrou. Pai, em nome de Jesus, começa a esquentar alguns corações hoje aqui. Eu sinto o Senhor lembrando de algumas pessoas de quando o Senhor te encontrou. Eu vejo... Vocês dois são um casal ou não? Vocês dois são? Eu vejo como se fosse uma nuvem assim sobre a cabeça de vocês. O Senhor está falando que os tempos difíceis, eles vêm e vão. Eles sempre vêm e vão. Mas o Senhor, Ele está colocando raízes profundas. É como se os pés... eu vejo você, moça, num lugar de adoração e intercessão muito profundo. O Senhor está te aprofundando assim, a sua vida de oração e adoração. É como se as raízes que saíssem dos pés de vocês, elas procurassem lugares profundos em Jesus. Vocês não são pessoas rasas. O Senhor, Ele está aumentando. Eu vejo a porta da casa de vocês abertas para outras pessoas. Vocês são líderes aqui na igreja? São? Eu vejo o Senhor abrindo a porta da casa de vocês e as pessoas entrando. O testemunho de vocês vai curar muitas pessoas. O testemunho de vocês vai regenerar muitas pessoas. A vida de choro, a vida de intercessão, a vida de amor por Jesus, ela vai curar as pessoas. Pai, em nome de Jesus, começa a levantar água nesse lugar agora. Começa a levantar água nesse lugar agora, Senhor. O Senhor é real. E começa a esquentar o coração dos meus irmãos, assim como os nossos irmãos no caminho de Emaús, eles falaram, algo aquecia os nossos corações enquanto ele falava, algo aquecia os nossos corações enquanto a presença dele se manifestava. Existia algo. Quem era aquele homem? Começa agora, no nome de Jesus, a esquentar o coração, Senhor, dessa igreja. Começa a abrir os olhos espirituais para o Cristo que é real. Shakaramandala surebatasamanai. Riamamandô querer, assim diz o Senhor, o meu trono está se levantando nesse lugar. Começa agora a batizar com um fogo, um coração aquecido pela obra, um coração aquecido por vidas, um coração aquecido pela missão, um coração aquecido pela presença. Do meu Jesus que vive está. Você pode vir, você que está com o coração queimando, eu sei que tem gente já. A gente vai começar a fazer algo para Jesus aqui.
A gente vai levantar um altar aqui para Ele. E a gente vai fazer um memorial. Hoje vai ser um dia que essa igreja lembrou de que Deus existe, de que Deus é real, que Ele é santo, que Ele continua fazendo milagres. Seu coração está queimando, você pode vir para cá, a gente vai começar a adorar junto. Mas eu bem sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Vamos aumentar o volume do seu espírito. Vamos criar um lugar para Ele hoje aqui. Senhor, aumenta a sua presença que é real nesse lugar. Levantar as nossas mãos. Mas eu bem sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados. Jesus, mais um dia Ele levantou, surgiu e vivo, o Pai está. Vamos lá, igreja. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, e temor não há, não, mas eu bem sei, e que a minha vida está do meu. Vamos lá, levante suas mãos. Pode ser um pouquinho mais intenso, porque Ele vive e porque Ele temor não há.
chegar o grande dia. Nós ansiamos o dia da vingança do nosso Senhor, onde nós te olharemos e te contemplaremos. Em plenitude o Senhor será. E terei e verei na glória o meu que vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. E mais eu bem sei, e que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Vamos declarar essa realidade. Só a igreja, só a igreja. Porque Ele Você pode começar a levantar a sua voz. Vamos orar, vamos encher a casa. Vem, vem Jesus. Vem, vem sobre os meus irmãos. Vem, vem. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Consome Ele, Senhor. Consome Ele, Senhor, agora, em nome de Jesus. Mais de Deus. Mais de Deus. Flua agora, em nome de Jesus. Porque Ele vive.
Aleluia. Nós cremos que Deus está trazendo avivamento para a igreja. Nós sabemos que todo trabalho é de Deus, somente dele, né? O trabalho. E ele precisa sempre encontrar uma igreja disposta, com pessoas dispostas, com pessoas abertas, coração livre e que ama Jesus. Irmão, porque, meu irmão, minha irmã, a única coisa que nós podemos nos levar por esse caminho é amar Jesus acima de tudo. Nada é mais importante do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, sirva a Ele. Às vezes parece que não vai acontecer nada, mas sempre está acontecendo alguma coisa. Sempre está acontecendo alguma coisa. Todos os dias alguma coisa está acontecendo na sua vida, porque Jesus está presente. Jesus é presente. Por isso que eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no dia, amanhã 16, hoje é 15, amanhã é 16. Mas eu posso crer no ano que vem. Eu posso crer no futuro e na vida eterna. Porque se eu estiver amando Jesus, a nossa esperança é a vida eterna. Porque conhecer a Deus, você já vive uma vida eterna aqui. Se você conhece a Deus, se você conheceu a Deus, você já está dentro do plano da vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. Se você conheceu a Deus aqui, nessa terra, você já faz parte da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Então, fique firme, ame ao Senhor, se encha do Espírito Santo, porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.